As primeiras iniciativas para se criar uma seguridade social no Brasil surgiram ainda no tempo do Império. Em março de 1888, um decreto concedeu aposentadoria para os empregados dos Correios. Em novembro, surgiu a Caixa de Socorros para auxílio contra acidentes nas estradas de ferro brasileiras. Em 1889, foi criado o Fundo de Pensões do Pessoal das Oficinas de Imprensa Nacional. No ano seguinte, os funcionários da Estrada de Ferro Central do Brasil também ganharam o direito à aposentadoria. Nos anos seguintes, surgiram leis e decretos semelhantes que beneficiavam diferentes categorias de trabalhadores: os operários da Casa da Moeda, capatazias da Alfândega, Marinha do Rio de Janeiro, entre outros. A partir de então, a Lei Eloy Chaves foi estendida a portuários e marítimos, trabalhadores de serviços telegráficos e radiotelegráficos, empregados de serviços de força, luz e bondes. No mundo, a Previdência surgiu no século XIX, em função da Revolução Industrial, principalmente da Segunda Revolução Industrial, aquela situação de muita dificuldade da classe trabalhadora e de desproteção na morte e na velhice e nos acidentes de trabalho que eram muito comuns. No Brasil não foi diferente. Em 1888 surgiram as primeiras leis que tratam da Previdência, justamente referente a ferroviários e correios. Nesse período, até a década de 20, foram criando novas caixas e aumentando a proteção para englobar tanto a aposentadoria, quanto a pensão, quanto a invalidez, que são as três principais linhas que surgem naquele momento. Sempre voltado para os setores mais organizados da economia e em caixas de previdência separadas. As coisas foram evoluindo, mas o marco principal no que hoje nós consideramos Previdência Social é a Lei Eloy Chaves de 1923. Naquela ocasião, ele institui uma proposta para beneficiar fundamentalmente os trabalhadores que trabalhavam nas estradas de ferro. Lembrando que São Paulo, grande produtor de café, necessitava levar esse café através das ferrovias para o Porto de Santos e daí grande exportação para o mundo. Então esta lei, ela criou as caixas de aposentadorias e pensões. As caixas eram específicas para cada setor. Isso foi a incipiente Previdência Social. A regra inicial, quando se consolidou o conjunto das caixas de previdência, foi na década de 20, naquela época, já tinha uma regra de tempo de contribuição e de idade. A aposentadoria era com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, ou proporcional com 5 anos a menos de idade e de contribuição. Em números, só para dar uma ideia, na década de 20, o número de segurados era de 26 mil. Hoje, só para dar um panorama, 93 anos depois, ultrapassamos a casa dos 50 milhões. Posteriormente, nos anos 30, com a ascensão de Getúlio ao poder, cria-se o Ministério do Trabalho, e o ministro era Lindolfo Collor, cria-se os institutos, os IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões, específico por ramos, marítimos, industriários, comerciários, IAPI, IAPC, IAPTEC, e para os funcionários públicos e PASE. Isso era na década dos 30. Cada uma destas caixas tinham regimes próprios que caracterizavam uma arrecadação específica, uma contribuição do trabalhador e um benefício. Esses institutos evoluíram
e se tornaram cada vez maiores, significativos. Mas o que chamava a atenção é que cada um desses institutos tinha uma situação muito própria e havia grandes desníveis entre os diferentes trabalhadores. Por exemplo, o trabalhador rural não tinha proteção, o trabalhador doméstico não tinha, e a informalidade era muito elevada. Então, na década de 60 é o marco da unificação, né, das antigas caixas de previdência em um único Instituto Nacional. Aí sim, com a proteção mais ampla de todos os trabalhadores formais. Se junta tudo isso em 67 e cria-se o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Foi um grande instituto, em 67. Esse instituto englobava toda a assistência médica, a arrecadação, a concessão de benefícios e a reabilitação profissional. Os mais modernos computadores. Os mais avançados centros de pesquisas e ensino médico. O atendimento à mulher. A infância. A velhice. O atendimento aos excepcionais. A reabilitação profissional. O atendimento ao quarto estrato. A complementação alimentar. As creches. Os esforços para humanizar as filas. A Previdência Social se moderniza. O principal ponto foi trazer categorias que não teriam acesso à Previdência se ela não fosse num sistema unificado, como o exemplo que eu citei dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores domésticos. Naquela época, inclusive, o percentual de trabalhadores rurais era muito maior do que hoje. Então, tinha um peso gigantesco naquele momento, né, a inclusão do trabalhador rural na Previdência. Em 1970, a área rural, o Brasil obviamente se industrializou muito nesse período, mas a área rural continuava um peso grande. Então cria-se primeiramente o Programa Rural e depois cria-se uma entidade específica que era o Fundo Rural. Nos anos 70, 80, com a industrialização brasileira e com a urbanização, esse é um fato importante, o Instituto Nacional de Previdência Social teve um papel predominante, muito grande, porque é uma massa cada vez maior de trabalhadores jovens. Sobrava dinheiro da Previdência. Por quê? Uma população jovem e uma pequena população com idade de aposentar. Isso significava um superávit extraordinário. Os sucessivos governos canalizaram esses recursos para diferentes áreas. Construção civil, moradias, Ponte Rio-Niterói, Itaipu, Transamazônica. Então, este recurso que sobrava e que, obviamente, tinha uma destinação para financiar aposentadorias e pensões, ele foi reorientado indevidamente, vamos dizer isso. Por quê? Mais tarde passou a faltar. Em 78 se cria o que se chama SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, que define as ações principais de proteção social da seguinte forma: saúde, INAMPS, benefícios e serviços previdenciários, INPS, arrecadação e fiscalização, IAPAS, assistência ao menor, ao carente, ao idoso, FUNABEM e LBA. E na retaguarda, uma empresa de processamento de dados, DataPrev. Essa foi a configuração a partir de 1978, que é o sistema
Nacional de Previdência e Assistência Social. Desde a CLT de Getúlio que os trabalhadores brasileiros não conseguiam avanços significativos. Com a Constituição de 88, vários direitos sociais foram assegurados, equilibrando a relação entre capital e trabalho. Quando nós chegamos na Constituição de 88, que é um marco também, cria-se uma coisa chamada Seguridade Social. É um conjunto de ações em que o Estado e a sociedade procuram prover as necessidades do cidadão. A saúde passa a ser universal, custeada com recursos dos impostos e contribuições, e é para todos, independentemente de idade, sexo, filiação, não. É para todos. Previdência social, não. Previdência tem um significado, é contribuição. É aquele que contribui, a sua contribuição vai para uma receita, que se destina ao quê? Ao pagamento de aposentadorias e pensões. O terceiro aspecto fundamental da proteção social é o que diz respeito à assistência social. E é muito importante esse conceito moderno, que vários países adotam, como o nosso, saúde universal, previdência atende especificamente àqueles que contribuem, e assistência social para aqueles que têm as dificuldades naturais da vida e não têm condições de contribuir. O idoso, o deficiente. Houve também em 90 a fusão do antigo INPS com o IAPAS, criando-se o INSS, o atual Instituto Nacional do Seguro Social. A saúde deixa o INAMPS e passa sob a égide do Ministério da Saúde em nível federal, das secretarias estaduais em nível estadual e municipais a nível do município. Então se configura um sistema único de saúde, o SUS. Aí também, no início dos anos 90, as leis 8.212 e 8.213, que estabeleceram o plano de custeio e de benefícios sob a legislação, e essa legislação define as regras em que nós contribuímos para o sistema previdenciário, mas também deixa claro os direitos e deveres. Tivemos uma série de emendas constitucionais que fizeram algumas alterações, mas o que chama a atenção, e aí entramos nos anos 2000, no que diz respeito ao seguro de acidente de trabalho, se passa a valorizar muito a prevenção e a promoção das condições no ambiente de trabalho. O hoje é melhor que ontem, mas eu espero que o amanhã seja melhor que hoje. E isto significa um aprendizado. Isso tem que ser compartilhado por todos, pela sociedade como um todo. A Seguridade Social é o grande instrumento de proteção social à população.